mais um vídeo do canal. Eu tenho certeza de que você irá gostar. Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar do pequeno caça soviético, o Polikarpov I-16, que era um caça monomotor e monoposto de design revolucionário. Foi o primeiro caça monoplano em cantilever, de asa baixa no mundo, com trem de pouso retrátil e atingir o status de aeronave operacional. E como tal, introduziu uma nova moda no design de caças. O I-16 foi introduzido em meados da década de 30 e formou a espinha dorsal da Força Aérea Soviética no início da Segunda Guerra Mundial. O diminuto caça apelidado de burro pelos pilotos soviéticos figurou como destaque na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na Batalha de Calgin-Kou e na Guerra Civil Espanhola, onde foi chamado de Rata, ou Rato, pelos nacionalistas, ou Mosca pelos republicanos. Enquanto trabalhava no biplano Polikarpov I-15, Nikolai Nikolaevich Polikarpov começou a projetar um caça monoplano avançado. Ele apresentava inovações de ponta, como um trem de pouso retrátil e uma cabine totalmente fechada, sendo que essa nunca foi utilizada porque os pilotos não gostavam, ela soltava e era difícil de operar, então eles só usavam a parte da frente da cabine. A parte de cobertura foi retirada, a maioria dos caças nunca usou. A aeronave era pequena, leve e simples de construir. O trabalho em larga escala no protótipo começou em junho de 1933 e a aeronave foi aceita para produção em 22 de novembro do mesmo ano. O I-16 era de construção mista. Ele usava uma fuselagem monocoque de madeira e asas empregando uma longarina de aço de cromo molibdênio. As nervuras durais e revestimento da liga de alumínio no centro e no bordo de ataque, e nas partes restantes das asas eram cobertas com tecido. Outra característica moderna eram os alerões que corriam ao longo de quase toda a borda de fuga da asa e operavam como flaps. Hoje em dia nós chamamos de flaperons, que ele faz as duas funções. E no caso do I-16 ele inclinava até 15 graus. Ele possuía um tanque de combustível de 225 litros instalado diretamente na frente da cabine. O trem de pouso principal é totalmente retrátil por uma manivela. O armamento consistia em um par de metralhadoras Chikaj 762 nas asas com 900 de cartucho de munição. O I-16 foi projetado para um motor radial Wright Cyclone SR-1820 de 9 cilindros que geravam 710 HPs, mas teve que se contentar com o menos potente M22, a versão soviética do motor da Bristol, um Gnome Home Jupiter 9A-SB, com 480 HPs. Isso foi considerável aceitável porque a velocidade máxima projetada ainda excedia os 300 km por hora. O I-16 com motor M22 decolou pela primeira vez em 30 de dezembro de 1933, com o famoso piloto de teste soviético Valery Chkalov. O segundo I-16 com motor Ciclone e hélice de 3 pás voou em janeiro do ano seguinte. Os testes iniciais do governo em fevereiro de 1934 revelaram uma manobrabilidade muito boa, mas a aeronave não tolerava mudanças bruscas de controle. Antes de começar os voos de testes, os projetistas tiveram que enfrentar a questão do comportamento de giro. Os testes em túnel de vento sugeriram que o I-16, com sua cauda muito curta, entraria em um giro irrecuperável. Mas testes na vida real foram necessários para confirmar isso. Com os motores ciclones eram raros. Decidiu-se arriscar com o protótipo usando o motor M22. No dia 1º e 2 de março de 1934, Chkalov realizou 75 giros e descobriu que a aeronave tinha um comportamento de stall muito bom, mergulhando uma asa e recuperando-se a entrada do piloto no comando, quando a velocidade do ar aumentava. Os giros intencionais podiam ser facilmente encerrados colocando os controles na posição neutra. As histórias do comportamento de giro vicioso do I-16 perpetuadas na literatura moderna são infundadas. Os testes de serviço do novo caça designado I-16
começaram em 22 de março de 1934. O protótipo com motor M22 atingiu 359 km/h. Em 1º de maio de 1934, o protótipo com motor M22 participou do sobrevoo da Praça Vermelha. O terceiro protótipo com motor Ciclone incorporou uma série de melhorias aerodinâmicas e foi entregue para teste no governo em 7 de setembro de 1934. Foi desenvolvido então o I-16 Tipo 5, que era equipado com um motor M25 de 700 HP, e foi testado ao nível do mar e chegava a 395 km/h. Na época que o Tipo 5 chegou, ele era o caça de produção mais leve do mundo, com 1.460 kg, bem como o mais rápido também, capaz de atingir velocidades de 454 km em altitude. Embora o Tipo 5 não pudesse executar manobras de altas forças G, como outros caças, ele possuía velocidade de taxa de subida superior e tinha controle de aileron extremamente rápido, o que lhe dava uma taxa de rolagem muito boa, e levava a manobras de precisão como loops e split-S. Um total de 10.292 aeronaves foram produzidas entre 1935 até 1942. O I-16 participou em várias frentes de combate, e na Guerra Civil Espanhola a experiência de combate mostrou que o I-16 tinha deficiências. Várias aeronaves foram perdidas após falha estrutural das asas. Balas pesadas de metralhadoras às vezes podiam penetrar um posto blindado, e os tanques de combustível ocasionalmente pegavam fogo, apesar de estarem protegidos. Tudo isso ajudou a melhorar a qualidade do pequeno caça. No início do grande conflito mundial, os I-16 foram apelidados pelos russos de burro ou Ishak. Quando a Operação Barbarossa eclodiu, em 22 de junho de 1941, 1.635 das 4.222 aeronaves russas eram I-16, e de todas as variantes. Elas foram distribuídas por 57 regimentos de caça em áreas de fronteira. O principal ataque realizado pela Luftwaffe foi direcionado contra o Distrito Militar Especial Ocidental Soviético, que era defendido por 361 I-16. Durante a fase inicial da campanha, as bases do I-16 foram os principais alvos das aeronaves alemãs, e após 48 horas de combate, das 1.635 aeronaves Polikarpov em serviço, em 21 de junho de 1941, restavam apenas 937, e em 30 de junho o número de I-16 nas unidades da linha de frente ocidental caiu mais ainda para 873, incluindo 99 que necessitavam de reparos. Para conter o ataque aéreo da Luftwaffe, vários pilotos do I-16 adotaram a tática do kamikaze, sacrificando suas vidas colidindo com as aeronaves alemãs. Além disso, em termos de armamento, os Bf-109 tinham uma ligeira vantagem, para não dizer enorme, sobre o I-16. Eles carregavam 2 canhões de 20 mm montados nas asas e 2 metralhadoras sincronizadas de 7,62 na capota do motor. Enquanto a versão mais comum do I-16, armado com apenas 2 metralhadoras montadas nas asas de 7,62. Cerca de metade de todos os I-16 produzidos ainda estavam em serviço em 1943, quando foram finalmente substituídos. Agora vamos às suas características gerais. A tripulação era composta por um piloto. Seu comprimento era de 6,13 metros, a envergadura era de 9 metros, seu peso vazio era de 1.490 kg. Ele possuía um motor Chevsov M63 radial de 9 cilindros refrigerado a ar com 1.100 HP. A hélice era de passo variável de 2 pás. A velocidade máxima chegava a 489 km/h a 3.000 metros de altura. O alcance era de 700 km usando tanques de reservas, e seu teto de serviço era 9.700 metros. O armamento que ele possuía eram 2 metralhadoras Chicaz de 7,62 na capota do motor e 2 metralhadoras Chicaz 7,62 fixas nas asas.
Podia também levar canhões Chivak de 20 mm, ou 6 foguetes RS-82 não guiados, também podendo carregar até 500 kg de bombas. Então, conhecia as características desse pequeno caça russo, que foi a base da Força Aérea Soviética no grande conflito mundial. Fala sério, se você chegou até aqui é porque gostou. Então deixe o like e divulgue e compartilhe o vídeo, além de indicar um amigo ou conhecido que goste de simuladores de combates aéreos. Muito obrigado!